Fala galera do F1 na mochila, Fórmula 1 em 2021 foi uma temporada sensacional, hein? Duelo até a última corrida, duelo no meio da tabela, teve treta, teve confusão, teve de tudo, mas também foi uma temporada com algumas decepções, pilotos que deixaram a desejar, alguns pilotos mal foram citados durante a temporada, nas transmissões, foi pouco lembrado. E quando foi, não era um momento tão bom assim. Na verdade, muito que provavelmente era um lance meio que caótico, fazendo barbeiragem dentro das pistas, um desastre personificado. Então que tal relembrar alguns desses nomes que provavelmente você já até esqueceu, pois tudo na Fórmula 1 passa rápido, literalmente. Mas a gente não deixa de escapar algumas lambanças aí para recordar e debater aqui no canal. Do finlandês marionete ao ex-mente brilhante, ao italiano apagado. Então bora dissecar alguns personagens que de protagonismo não tiveram quase nada. Sejamos justos, alguns tiveram, vai? De um jeito positivo ou negativo, mas no fim das contas beirou mais fracasso que sucesso. E já vamos de polêmica com os dois pés na porta e com a maior delas aqui pra nós do canal. A eterna marionete ou seria o jardineiro fiel? Qual das opções mais se encaixaria melhor com o ano e até mesmo os anos de Valtteri Bottas? Eu, como gosto de competitividade, fico com a primeira. Te explico por quê. Vamos lá. O finlandês que chegou em 2017 nas flechas de prata presenciou um ano antes a briga ferrenha entre Lewis Hamilton e Rosberg e poderia ter se inspirado um pouquinho só, mas a gente sabe como funciona a Fórmula 1 e nem sempre podemos analisar mais precisamente, mas o que sabemos de Bottas é que ele nunca foi em momento algum nem sequer adversário de Lewis Hamilton. E pior, todo o começo de temporada, e foram 5, ele sempre dizia que brigaria por título. Inclusive no Drive to Survive declarou inúmeras vezes que tinha solução para derrotar Lewis Hamilton. Porém ficou apenas como palavras ao vento, ou a sua equipe não deixou. O que a gente sabe é que visivelmente Lewis é favorecido dentro da equipe, isso é um fato, mas poxa Bottas, nenhuma temporadazinha dava para se impor um pouco. Falar não ao James, ao Toto Wolff, cadê o ímpeto em vencer? Seu melhor ano foi 2020 e ainda assim ficou 86 pontos de diferença de Lewis Hamilton, levando o vice-campeonato. Já em 2021, com um desempenho muito aquém do esperado, o finlandês que terminou o campeonato em terceiro, com mais de 100 pontos de diferença para o seu companheiro de equipe na Mercedes, Valtteri Bottas com certeza foi uma das decepções. Valtteri que tinha o mesmo carro de Lewis e não conseguiu sequer acompanhar de perto o que seu companheiro conseguiu entregar. Óbvio que não podemos menosprezar o fato de ter a saída decretada no meio da temporada da Mercedes, e isso pode ter afetado o piloto, porém seu desempenho de regular para baixo, mas que na real, por incrível que pareça, fez ele entregar mais depois da notícia concretizada da sua saída. Vamos aos dados. Não temos como negar que o Bottas era rápido e conseguia provar isso nos classificatórios, nos treinos livres, nos qualifies, tanto que conquistou um número expressivo de pole position, um total de 4 na temporada. Em Portugal, na Turquia, no México e no Brasil, contra 5 de Lewis. Entretanto, seu desempenho durante as corridas deixava muito a desejar. Ao longo dos 22 GPs, o finlandês marcou um total de 226 pontos contra 387,5 de seu companheiro de equipe que corria com o mesmo carro e apenas uma vitória em 2021. Outro fato que comprova que Bottas deixou a desejar pilotando o melhor carro do grid é de que apareceu em segundo lugar apenas uma vez esse ano e sua posição mais constante foi a de terceiro colocado, onde apareceu 9 vezes. Ou seja, Max Verstappen da Red Bull conseguiu entregar mais com o carro entre aspas inferior e foi campeão mundial, ou seja, dava para o Bottas ter feito mais. Se o comparativo for feito com o Pérez, as coisas ficam mais equilibradas, onde eu também acho mais justo a comparação. Entretanto, temos que lembrar que Pérez está apenas um ano na Red Bull, sabia de seu papel como segundo piloto e conseguiu se mostrar mais efetivo durante as corridas, considerando a diferença de carro e de tempo de equipe, e levou para casa o título de ministro da defesa da galera. Já Bottas apenas aquele strike no GP da Hungria, que barbeiragem. Não acho que Valtteri Bottas seja um piloto ruim, mas a sua passividade e a falta de ambição incomoda muita gente, inclusive torcedores da Mercedes. Sim, tem como torcer para Mercedes sem torcer para o Lewis Hamilton, mas parece faltar gana pela vitória, como tem os grandes nomes da Fórmula 1. Direto e reto, talvez o Bottas está na equipe certa agora por tudo que apresentou nesses últimos anos. Na Alfa Romeo terá outras tarefas, quem sabe poderá voltar a uma equipe de ponta nas próximas reviravoltas de bastidores. Bom, mas antes da gente partir pro próximo, aquele recadinho rápido, se inscreve no canal caso você ainda não é inscrito, dá essa força aí pra nós, deixa o like de boa fé se já gostou desse começo, tamo junto e bora pro próximo. Lance Stroll, a mesada em vão. Sou um inimigo declarado de pilotos pagantes, automaticamente me torna ainda mais crítico sobre essa turminha.
linha. E não seria diferente com o piloto canadense Lance Stroll, que até que me prove o contrário, sempre teremos um pé atrás. Se em 2020 o garoto fez aquela pole fantástica na Turquia embaixo de chuva, 2021 eu em 22 corridas não escutei falar o nome dele nem em Qualify, muito menos nas corridas. Aliás, só em Baku, onde ele bateu forte na parede depois daquele pneu danificado, do resto alguém lembra? Comenta aí. Lawrence Stroll, pai de Lance, investiu pesado no futuro do filho e continua investindo, pois leva a sério a grana que tem e a sua reputação como um homem de negócios. Ele é o presidente executivo aí da Aston Martin, né? Detém uma grande porcentagem da equipe e quer vencer. E é o cara que dá a mesada aí pro filho, no caso, um dos carros da equipe verde. Mesmo com todo esse apoio, Lance Stroll não conseguiu apresentar bons resultados em 2021, tendo como melhor colocação o 6º lugar no GP do Qatar e marcando apenas 34 pontos durante a temporada, ficando atrás do companheiro de equipe que recém chegou e apenas 2 pontos a mais que o japonês estreante Tsunoda, ou seja, muito abaixo para um piloto que já tem certa experiência contra um novato. O canadense que estreou em 2017 tem 3 pódios na carreira e vinha em certa crescente. Se esperava pelo menos o mesmo nível nessa temporada, a mesma entrega, e ele não veio. Decepcionante demais. Tá certo que se falarmos de decepção por equipes, a Aston Martin em 2021 não foi lá aquelas coisas. E segundo informações apuradas, ela se está resguardando aí para esse ano de 2022 em diante. Será que podemos dizer que o Stroll também fez o mesmo, se resguardou? Comenta aí. Uma mente ex-brilhante. O companheiro do riquinho Stroll e tetracampeão mundial Sebastian Vettel. Talvez para muitos ele em 2021 não foi tão decepcionante assim. Conseguiu até pódio. Aliás, 2. Porém, um foi tirado dele após teste de tanque de combustível e toda aquela novela de bastidores do GP da Hungria, onde ele fez uma corrida sensacional tentando superar o Ocon. Fato é que o Vettel já carrega decepções desde o seu tempo de Ferrari. Aliás, ele já começa toda a temporada com aquela dúvida, será que agora vai? E mais uma vez não foi. Tá certo que nesse caso de Vettel, seu desempenho também era ligado ao que a Aston Martin entregou versus a expectativa criada por nós amantes da Fórmula 1 e pela equipe Aston Martin. Pontuando mais que seu companheiro de equipe, o alemão não teve consistência alguma na temporada. Realmente foi apagada. Nas 4 primeiras corridas, nenhum ponto somado. Um 5º lugar em Mônaco e depois Baku, sua melhor colocação em um 2º lugar. Obviamente depois do incidente do Max e o erro do Lewis Hamilton. E depois passou grande parte da temporada fora dos 10 primeiros, sem ritmo, sem um carro competitivo. Restou o Vettel ultrapassar quem podia lá no fundo, além de alguns vacilos bizarros, como aquela tentativa de pneu macio na pista molhada do GP da Turquia. Alguém lembra disso? Vettel passou 15 corridas sem pontuar das 22, com muitos percalços durante a temporada, mais um ano o alemão não surpreendeu. Apesar do troféu de mais ultrapassagens do ano e sendo um cara extremamente ativo nas causas sociais, ajudando muito mais que os midiáticos aí do grid, dentro das pistas ele continua lutando para nos relembrar do seu brilho de anos passados, principalmente da época da Red Bull. Quem aí já perdeu as esperanças com o alemão? E aqui, como dito antes, um parêntese sobre a própria Aston Martin, que podemos colocar como a equipe decepção, ficando abaixo da AlphaTauri e da Alpine, e que a diferença de pontos foi quase o dobro. Também podemos questionar se foi a opção de guardar esforços de desenvolvimento para 2022 e vir forte, ou se faltou braço para esses 2 pilotos que integram a lista. E aí, galera, o que é que vocês acham? Comenta aí. O Kamikaze desajustado. Se na sua estreia surpreendia chegando em 9º no GP do Sakir, você poderia pensar que esse japonês iria dar trabalho dentro das pistas. Na verdade, ele foi dor de cabeça para sua equipe. Temperamental dentro do cockpit, o japonês Yuki Tsunoda teve momentos de intenso nervosismo, falta de maturidade, barbeiragem e não chegou sequer perto do companheiro Gasly. Tsunoda, que pontuou apenas 7 corridas das 22, pode sim ser considerado uma decepção. Podemos pontuar o desempenho pífio como piloto, além de falta de controle emocional com a sua própria equipe e consigo mesmo. Tá certo que teve espasmos de piloto hábil em algumas corridas, ultrapassando veteranos e se defendendo bem contra pilotos lá do alto escalão, mas definitivamente a palavra consistência passou longe dele. E sua melhor corrida foi exatamente a última do ano, chegando em 4º. Como dito
dito em outro vídeo, seu companheiro carregou nas costas a equipe na luta contra as Alpines, e Tsunoda não contribuiu em quase nenhuma corrida efetivamente. Tsunoda demonstrou além disso falta de controle durante treinos e corrida, gritando aí com sua equipe, muitos erros de pilotagem em algumas ocasiões, que fez muita gente se questionar se o piloto estava sofrendo com a pressão da Fórmula 1 gravemente. O vilão do James Bond aí, o Helmut Marko, também fazia duras críticas ao piloto durante as primeiras corridas, pela quantidade de batidas e fracassos. Então, por que renovar seu contrato? Por que manter um piloto que deu mais trabalho do que resultados? Bom, a resposta veio do próprio chefão aí da AlphaTauri, o Franz Tost, foi a seguinte: consistência e estabilidade são cruciais para o que está vindo nessa nova era da Fórmula 1. Ironicamente, não foi nada do que a gente viu no piloto Tsunoda, mas talvez ele foi bancado pelos resquícios da parceria entre Red Bull e a Honda, uma vez que o piloto faz parte aí do programa, e segundo que estatisticamente falando, Tsunoda chegou à Fórmula 1 de forma muito mais rápida que Gasly e Albon, por exemplo, que passaram 5 anos em outras categorias antes da Fórmula 1. Já o Tsunoda apenas 3 anos, então foi uma chegada meteórica aí à Fórmula 1. Aqui é minha visão pessoal, realmente ele foi uma certa decepção, porém acho válido uma segunda chance, uma vez que todas as categorias que ele chegou, ele precisou se adaptar muito mais rápido que os demais. Além disso, segundo informações, ele vem absorvendo muito bem dados técnicos do carro e ajudando no desenvolvimento do carro. E o chefão bancou. Certo que seu primeiro ano como novato foi abaixo do esperado, pelo menos para nós. E para vocês? Comenta aí. Bom, chegamos no último e talvez a decisão tomada foi a mais justa. Giovinazzi, o Jesus que não fez um milagre. Nosso Jesus italiano se despede da Fórmula 1 de momento e a contragosto, mas definitivamente não fez nada para ficar. Nenhuma razão sequer em continuar na equipe Alfa Romeo, e talvez aqui não seja uma decepção de 2021, e sim de outras temporadas passadas e que culminou com a sua saída da Fórmula 1. Ou eu tô pegando muito pesado? Vamos lá. O italiano, como dito antes, chegou na Fórmula 1 em 2017, se a gente contar de suas 2 corridas pela Haas. Depois, em 2019, assumiria um dos carros da Alfa Romeo, formando dupla com o nosso Homem de Gelo. E que inclusive tem um vídeo muito legal do canal em homenagem ao Kimi, que se aposentou, então confia na gente, assiste lá logo depois. Bom, pra ser sincero, eu lembro de um 5º lugar naquele ano do GP do Brasil, que até o presente seria sua melhor colocação, ou seja, o GP do Brasil lá de 2019. Já em 2020, somou apenas 4 pontos, empatado ali com o Kimi, que, convenhamos, não tava nem aí pra nada, tava na Fórmula 1 apenas por diversão e sua grana, e nos 3 anos de dupla, incluindo agora 2021, não conseguiu superar o finlandês. Inclusive ficou atrás de Nicolas Latifi a cargo de comparação. Obviamente a Alfa Romeo sofreu junto da Ferrari após aquela confusão de motores lá de 2019 e não teve um carro decente para disputar melhores colocações com o pessoal lá do fundo. Mas na balança, o Giovinazzi também não fez uma grande corrida esse ano. Deu um pouco de azar em Monza, onde se classificou bem em 7º e poderia se salvar, mas acabou batendo na primeira volta, caiu para o fundo do grid e chegou fora da zona de pontos. Má sorte? Com certeza, mas infelizmente sorte ou má sorte não paga as contas dentro das equipes, muito menos justifica suas atuações. Antônio, para gravar, tinha 2 adversários ou concorrentes ao seu lugar, o Oscar Piastri, que foi campeão da Fórmula 2 e com muita propriedade, pilotando rápido e de forma consistente, não deu chances aos adversários na categoria e merecia demais um lugar na Fórmula 1 se pegarmos por talento e meritocracia. E outro candidato, e esse foi o que assumiu aí o lugar do Giovinazzi, foi o Guan Yu Zhou, e que foi adversário pelo título da Fórmula 2 contra o próprio Piastri, mas no fim ele tomou pau. Mas o fato é que para as equipes do fundo do grid, dinheiro supera o talento, infelizmente. E o piloto chinês veio pesado, 30 milhões de euros. Ou seja, Giovinazzi em ambos os caminhos não teria como se bancar, nem no dinheiro, muito menos com a performance de Piastri. Bom, e dessa maneira nosso Jesus aí se despede de forma mediana para baixo, pelo menos por enquanto na Fórmula 1. E convenhamos, está cada vez mais difícil voltar, uma vez que as categorias de base, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 estão recheadas de pilotos pedindo passagem. Ou seja, tem muito piloto bom e que merecem pelo menos uma chance na competição para mostrar que pode. E ao mesmo tempo apenas 10 equipes. As oportunidades estão cada vez mais escassas. Talvez por isso nosso menino Pietro Fittipaldi ainda não firmou uma temporada. Falta grana, falta patrocínio. Resumindo, Giovinazzi vacilou nos 3 anos de Alfa Romeo e talvez foi acordar tarde.
bem tarde. E definitivamente foi uma grande decepção de 2021. Bom, galera, quero saber de vocês. Faltou alguém na lista? Pegamos pesado com alguém? Ou a gente até aliviou? De fato, alguns pilotos dessa lista decepcionaram se compararmos ao que eles poderiam ter feito, com as expectativas talvez criadas lá no começo do ano de 2021, com as ferramentas que eles tinham em mãos, o carro. De todas essas, para nós aqui do canal, o que mais chamou atenção foi realmente a de Valtteri Bottas, que em 5 anos falou, agitou e não disputou um sequer campeonato, pensando friamente contra Lewis Hamilton. Não foi o adversário que prometeu todo começo de ano de campeonato. E aqui um gancho para outro vídeo bem bacana sobre o piloto que substituiu ele, George Russell. Deixaremos aqui no final do vídeo, já assiste aí para você entender o paralelo que a gente fez sobre o comportamento de Bottas nesses anos e a de Rosberg de 2016. E qual a opção de Russell em termos de comportamento e atitude dentro das flechas de prata no próximo ano, em 2022. O que podemos ver ou o que queremos ver de novo no companheiro de Lewis. Do mais é isso, comentem aí qual foi a decepção para vocês, se faltou alguém, se a gente exagerou com alguns deles, podem deixar sua opinião que a gente tá de olho, e também tem outros vídeos da retrospectiva de 2021 do canal. Se gostou, deixa o like, se caso não é inscrito, se inscreve, dá essa moral, tamo junto e fica de olho nos vídeos aí para 2022 para você não perder nada, tamo junto, valeu!